Há algo de profundamente paradoxal na condição humana que nos faz encontrar Deus precisamente onde menos o esperamos. E se vos disser que no ano de 1900, numa aldeia chinesa tão miserável que era conhecida como a Terra dos Mendigos, o próprio céu desceu para proteger os mais humildes da terra, não seria esta a mais perfeita manifestação da lógica divina, que confunde os sábios e exalta os pequenos? Donglo, o nome ressoou como um suspiro de esperança na vastidão da planície chinesa, ali onde a pobreza era tão absoluta, chegava a ser quase metafísica, onde famílias inteiras viviam da mendicância e do desespero. Algo extraordinário estava para acontecer, mas antes que a luz celestial irrompesse sobre aquela terra árida, foi necessário que o coração humano passasse pela mais profunda das transformações. Imaginai, se pudeis, a situação daquelas duas famílias rivais, os Yang e os Kou, presas numa disputa tão mesquinha quanto reveladora da natureza humana. Os Yang, empobrecidos pela sorte adversa, havia destruído um templo pagão pertencente aos Kun, seguindo o conselho de um adivinho charlatão. Que ironia amarga! Buscando a sorte através da superstição, encontraram apenas mais um conflito e humilhação. Quando foram arrastados diante do magistrado de Baldin, que punição os aguardava senão a ruína completa? Mas eis que surge, como sempre surge na hora mais escura, uma luz inesperada, um parente distante sussurra aos Yang uma possibilidade que jamais haviam considerado: a conversão ao cristianismo, não por amor a Cristo, não, mas pela proteção que os estrangeiros ofereciam aos convertidos. Motivação mais baixa, mas puramente humana. E, no entanto, não foi precisamente através desta motivação impura que a providência começou a tecer seus desígnios. O padre Liu Yang, esse santo homem chinês que havia abraçado a fé católica, recebeu os Yang com a paciência de quem compreende que Deus escreve direito por linhas tortas. Deu-lhes livros de doutrina, ensinou-lhes as verdades da fé, preparou-os para o batismo. Mas quando os Kun souberam da conversão de seus rivais, que fizeram? Exatamente o que a natureza humana, em sua competitividade doentia, os impelia a fazer. Converteram-se também, não por amor a Deus, mas para não ficarem em desvantagem. E assim, através da mais humana das motivações, a inveja, a rivalidade, o medo de perder posição social, Deus começou a construir em Donglo uma das mais extraordinárias comunidades cristãs da China. Quando o padre Liu finalmente descobriu a verdade sobre o templo destruído, a resposta foi de uma sabedoria que só os santos possuem. Se o templo pagão já foi destruído, não o reconstruamos. Construamos ali uma igreja para o verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra. Que transformação! Onde antes havia divisão, nasceu unidade. Onde antes havia ódio familiar, floresceu a fraternidade cristã. Em 1863, 300 almas receberam batismo. Em 1870, ergueu-se a primeira igreja. Em 1896, já eram quase 700 os católicos de Donglo. A terra dos mendigos tornara-se terra de santos. Mas a verdadeira prova estava por vir. No ano de 1900, quando a fúria nacionalista dos Boxers varreu a China como um incêndio devastador, Donglo encontrou-se no centro da tempestade. 40 mil homens armados, inflamados pelo ódio aos demônios estrangeiros e aos traidores chineses, que haviam abraçado a fé cristã, cercaram a pequena aldeia. 9 mil refugiados católicos de toda a região haviam buscado abrigo ali, transformando Dongla numa ilha de fé cercada por um oceano de violência. O padre Wu, sacerdote chinês da paróquia, encontrava-se sozinho diante do impossível. Seu superior estava preso em Pequim, incapaz de retornar. Ao seu redor, mulheres e crianças aterrorizadas, homens armados apenas com algumas espingardas antigas e um canhão de ferro enferrujado. Do lado de fora, 40 mil guerreiros sedentos de sangue, gritando que matariam todos os Ermauzi, os católicos chineses. Foi então que o padre Wu fez o que todo homem de fé faz quando a razão humana encontra seus limites. Ajoelhou-se e clamou à Mãe de Deus. Maria Santíssima deve ter murmurado com os lábios trêmulos e o coração em desespero: se sois verdadeiramente nossa mãe, protegei vossos filhos nesta hora terrível. Então aconteceu o impossível. Subitamente, sobre a aldeia sitiada, apareceu uma visão que fez os céus se abrirem e a terra tremer de reverência. Uma mulher, vestida de branco, cercada por uma luz que não era desta terra, pairava sobre Donglo, como uma rainha celestial protegendo os seus súditos. Era Nossa Senhora, a Virgem Maria, que vinha em pessoa defender os seus filhos. Os soldados, em sua fúria cega, começaram a disparar suas armas contra a aparição. Que loucura! Que suprema demonstração da futilidade humana diante do divino. Balas de chumbo contra uma visão celestial, como se pudessem ferir aquela que é a mais pura que os anjos
e mais poderosa que todos os exércitos da terra. Mas a aparição não desapareceu. Ao contrário, permaneceu ali, serena e majestosa, como que dizendo: não temais, filhos meus, eu estou convosco. Então, para que não restasse dúvida alguma sobre a origem divina daquela proteção, surgiu uma segunda visão, ainda mais aterrorizante para os inimigos. Um cavaleiro de fogo, provavelmente São Miguel Arcanjo, cavalgando em direção aos atacantes, cercado por chamas ardentes que faziam a própria atmosfera vibrar de poder sobrenatural. O que aconteceu a seguir desafia toda a lógica militar e toda explicação racional. 40.000 homens armados que momentos antes bramavam por sangue e destruição foram tomados por um terror tão absoluto que fugiram em debandada, como crianças assustadas por um pesadelo. Fugiram e nunca mais voltaram, deixando para trás suas armas, seus gritos de guerra, sua sede de vingança. Anos depois, quando muitos daqueles ex-boxers se converteram ao cristianismo, contaram ao padre Daimulin o que realmente viram naquele dia terrível. Uma senhora branca, de beleza indescritível e poder aterrorizante, que os fazia compreender, com uma certeza que penetrava até os ossos, que qualquer um que entrasse naquela aldeia jamais sairia vivo. Assim foi salva Donglo. Assim foi protegida a terra dos mendigos pela própria Rainha do Céu. E quando a paz retornou, os habitantes, transbordando de gratidão, construíram uma magnífica igreja gótica, em honra de sua protetora celestial. Mandaram fazer uma imagem de Nossa Senhora vestida com as roupas da imperatriz chinesa, numa síntese perfeita entre a fé universal e a cultura local. O Papa Pio XI, reconhecendo o milagre, elevou Donglo à categoria de santuário nacional da China. Em 1932, mas as perseguições não cessaram. Em 1941, os japoneses destruíram a igreja. Em 1996, o governo comunista demoliu o santuário reconstruído e prendeu os sacerdotes. Ainda hoje, as peregrinações são proibidas, mas continuam clandestinamente, porque há verdades que nenhum poder terreno pode apagar. E assim permanece Donglo, como um testemunho eterno de que Deus escolhe os pequenos para confundir os grandes, os pobres para envergonhar os ricos, os perseguidos para triunfar sobre os perseguidores. Nossa Senhora de Donglo, a Virgem que protegeu seu povo, continua a velar sobre todos aqueles que, em sua pobreza e simplicidade, ousam crer que o céu não está surdo aos clamores da terra.